E aí galera, bem-vindos ao meu primeiro vídeo, me chamo Gustavo e hoje nós vamos ver sobre um bicho que mexe com o bolso de todo mundo, a taxa de juros. Você já ouviu falar sobre a Selic, né? Mas você sabe o que é ela de verdade? E por que o governo às vezes parece que está brincando com ela, subindo e descendo, como se tivesse um controle remoto? Fica comigo que hoje eu vou te explicar de um jeito simples e depois a gente vai mais a fundo para ver como que os poderosos usam isso para te conquistar ou te enganar. A taxa de juros é basicamente o preço de você pegar dinheiro emprestado ou emprestar o seu dinheiro. Então é o preço de você usar o dinheiro de terceiros. No Brasil, a mais famosa é a taxa Selic, que o Banco Central define. Ela é como o termostato ao contrário, metafórico da economia, né? Que ela sobe para esfriar e desce para esquentar a economia. Tecnicamente, o Banco Central usa a taxa Selic para controlar a inflação. Se os preços estão subindo muito, ele aumenta a taxa Selic, ele aumenta os juros. Mas por que ele aumenta os juros? Porque aí fica mais caro de pegar empréstimos. As pessoas compram menos e os preços param de explodir. Se a economia está devagar demais, ele baixa os juros para todo mundo acabar gastando mais e a economia esquentar mais. O que o Banco Central quer com isso é controlar os preços. Então, se ele está subindo ou descendo, não é por questões políticas. Ele está simplesmente tentando controlar a economia. Mas quem decide isso? Quem decide se a taxa vai subir ou se a taxa vai descer? Aqui no Brasil é o Copom, que é um grupo de economistas do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias. E olha, desde 2021, o Banco Central é independente. Ou seja, o presidente da República não pode interferir diretamente no que acontece no Banco Central. Até aí é só teoria em números, né? Mas a partir de agora a gente vai deixar isso ainda mais tangível para você e ver como que isso impacta no seu dia a dia. Imagina o seu Zé, dono de um mercadinho. Ele quer crescer, comprar arroz, feijão, contratar um ajudante, mas ele não tem todo o dinheiro agora. Então ele vai no banco pedir um empréstimo. O banco diz, beleza, te empresto 10 mil reais, mas com a taxa de juros atual, você vai me devolver 11 mil reais. Aí o Banco Central sobe a Selic. O banco liga para o seu Zé e fala, agora os juros subiram, não é mais 11 mil reais, é 12 mil reais. O seu Zé coça a cabeça e pensa, caramba, assim não dá, vou ficar só com arroz mesmo e nada de ajudante. O mercadinho não cresce, não vende, ele vende menos, e o preço do arroz até cai um pouco, porque ninguém está comprando. E é importante entender essa dinâmica, que não necessariamente o valor das coisas está diminuindo é algo bom ou ruim. Necessariamente isso implica na oferta e demanda. Se tem pouca gente comprando, normalmente as pessoas vão abaixar um pouco o valor para as pessoas irem comprar e as vendas aumentarem. Mas isso pode acontecer ao contrário também. Se tem muita gente indo comprar e tem pouco produto, se a produção não aumenta e tem a mesma quantidade de produto e muitas mais pessoas vão comprar, então vai subir o valor das coisas. Isso é basicamente a lei da oferta e demanda. Agora imagina o contrário. A Selic cai. O banco fala, seu Zé, agora é só 10.500. Então ele pega o empréstimo, compra tudo, contrata o ajudante e o bairro todo fica movimentado. Mas olha só, o arroz pode acabar subindo de preço, porque está todo mundo comprando. E se está todo mundo comprando e não teve um aumento expressivo ali na produção, não teve aumento da produção, normalmente o que vai acontecer é que os valores vão aumentar. Esse é um exemplo bem tangível de como que a taxa de juros pode afetar diretamente a nossa vida. Pode investir em um investimento de negócios locais na região onde você mora, e isso indiretamente, diretamente vai estar corroendo a quantidade de coisas que você conseguiria comprar, Muitas vezes que acaba sendo menos. Agora que você entendeu o básico, vamos para a parte mais pesada, já que a taxa de juros não é só matemática, é muito política. O governo e o Banco Central não podem usar a taxa de juros para parecer que a economia está um mar de rosas, dependendo do que interessa para eles. Então, o Banco Central não teria essa autonomia de estar prejudicando diretamente a economia. Porque pensa comigo, quando o juros está baixo, todo mundo parcela TV, parcela carro, viaja, parcela casa, a economia bomba. E quem está no poder pode ir lá e dizer, olha o que eu estou fazendo. E vai, as pessoas acreditam e ele ganha um monte de voto. Mas se os juros sobem, tudo trava, as pessoas param de fazer empréstimo, os mercados, as compras no mercado ficam mais devagar, as pessoas não conseguem mais pegar empréstimo, tudo fica ruim, e aí os opositores políticos vão lá e falam, olha como tal político é ruim. E normalmente você vai ver os políticos que estão no poder falando que a culpa é do Banco Central. E nos últimos 15 anos, isso aconteceu várias vezes.
Os governos de todos os lados já reclamaram sobre o presidente do Banco Central e de como estava a taxa de juros, mas eles fazem isso quando convém, mesmo sabendo que às vezes isso é um remédio amargo que precisa ser feito para não quebrar a economia. No primeiro mandato do Lula, em 2003, a Selic estava em 26,5%. Ele herdou uma economia instável e, mesmo querendo abaixar, deixou o Banco Central segurar os juros altos para controlar a inflação. Deu certo, a economia se estabilizou, mas depois de 2009, com a crise global, ele pressionou para baixar para 8,75%, o menor nível até então. E bradava que juros altos eram um crime contra o povo. Já em 2023, no terceiro mandato, o Lula voltou a bater nessa tecla, né, falando que o culpado da economia estar ruim era do Roberto Campos Neto, e que ele estava prejudicando propositalmente o governo, aumentando a taxa de juros. Lula tem dito aos ministros que só a má vontade do presidente do BC com o governo explica a manutenção da taxa. O juro precisa baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu porque ele mantém essas taxas de juros de 13,75 num país que está com uma inflação anual de 5%. E isso é tão verdade que depois que, não sei se vocês perceberam, mas aí ele nomeou o Galípolo para a presidência do Banco Central. O Galípolo já aumentou a taxa de juros, né, mais de uma vez, e você não vê mais o governo falando mal disso, porque agora é uma nomeação do Lula. E como é uma nomeação do Lula, as pessoas também não podem ficar falando mal assim, né, que são da base do governo. O Lula voltou a bater na tecla em 2023. Ele chamou a Selic de 13,75 de vergonha. Ajudar a classe empresarial que precisa aprender a reivindicar, precisa aprender a reclamar dos juros altos. A carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Disse que o Banco Central sabota o crescimento da economia, mesmo sabendo que a inflação estava pressionando o país. E por quê? Porque os juros baixos animam o povo. E as pessoas não conseguem entender essa relação. Elas acham apenas que o juros está baixo, a economia está boa, o juros está alto, a economia está ruim. E o Lula sabe que isso pode trazer votos para ele. A Dilma, em 2012, forçou uma queda brusca na Selic para 7,25%, a menor da história na época, e isso era para fazer a economia voar e agradar a todo mundo. Acabou dando certo por um tempo, e o povo acabou aplaudindo, ela surfou nessa onda e acabou ganhando novamente a eleição, mas aí adivinha, a inflação disparou. O Banco Central teve que subir de novo a Selic para 14,25%, e o tiro saiu pela culatra. A economia desabou, desaqueceu, e ela acabou sofrendo impeachment muito decorrentemente por conta disso, porque ela acabou perdendo muito apoio. No governo Bolsonaro, a Selic caiu para 2%, né, em 2022, por conta da pandemia, o que foi a menor taxa de juros de todas até então. O Bolsonaro não chegou a ser tão incisivo nos ataques, mas chegou sim a criticar o Banco Central. Mas não mexeu na autonomia do Banco Central. Isso muito porque ele sabia que simplesmente culpar alguém era muito mais fácil do que resolver o problema. E eu não estou dizendo isso só dele, né? O que a gente pode reparar aqui é que isso é de todos os políticos. Todos os políticos que estiveram agora no Brasil com pelo menos um mandato, nos últimos 20 anos aí, reclamaram da taxa de juros em algum momento, falaram que o presidente do Banco Central estava sabotando eles em algum momento. E por quê? Porque o povo não corre atrás para saber como que isso de fato atrapalha eles, como que isso realmente acontece. Então, o que a gente vê é um padrão claro. Quando a taxa de juros está alta, a economia esfria e os poderosos vão lá e reclamam dela, falando que a culpa é dela, que o problema da economia está sendo esse. E quando ela está muito baixa, eles vão lá e falam, nossa, olha como as nossas políticas são boas, olha como está sendo muito bom o nosso governo. Mas todas as vezes eles sabem que os juros altos são um remédio para um problema que normalmente são causados por eles mesmos. E essa alta na taxa de juros é um freio necessário. Só que os políticos não querem pagar o preço por este remédio, que muitas vezes é a queda na taxa de popularidade. Então é isso. A taxa de juros, ela regula o mercado local, ela regula o quanto você consegue pegar de empréstimo, ela regula quanto que o próprio governo paga de dívida e ela acaba mexendo direta e indiretamente de várias formas no nosso bolso. E é uma arma utilizada contra nós, o povo, que não sabemos direito
normalmente o que é a taxa de juros e o que causa a alta dela. Nos últimos 15 anos, vimos Bolsonaro, Dilma, Lula, todos criticando a taxa de juros quando ela estava alta e se glorificando quando ela estava baixa. E agora que você entende mais sobre isso, o que você acha? Será que os juros são o vilão da história? Será que o mercado é o vilão da história? Será que o Campos Neto ou o Galípolo são as pessoas que estão atrasando o nosso país? Ou todos eles são só um bode expiatório super convenientes para quem está no poder? Então deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo se você gostou e já se inscreve para os próximos lançamentos, porque a gente tem muito mais para descomplicar juntos.